próprio Roger fala isso depois da coletiva dele, depois do jogo de quinta-feira, que o Grêmio ganha do Guarani. O Roger fala na coletiva, qual é a diferença do jovem pro cara mais experiente? É que o jovem, como o Elias, quando estiver na frente do goleiro, o coração vai acelerar, enquanto que o cara mais experiente, o coração vai ficar mais neutro, vai ficar mais de boa, o cara vai pensar melhor o que ele vai fazer. Mas que qualidade técnica o Grêmio tem no Elias, tem no Ricardinho, tem no Diego Souza, tem no Elkson. Só que daí a diferença de experiência e jovialidade nesse sentido, o Roger mesmo fala e tal. Então, quando o Diego Souza não joga, se torna um problema, porque daí tu vai ter um Elias e um Ricardinho não podendo oscilar, mas numa fase de oscilação. Enquanto que se tu não tem o Diego Souza, tu bota o Elkson, ou tu não tem o Elkson, bota o Diego Souza, daí tu consegue manter um nível alto de experiência ali, que vai conseguir contribuir com os gols. Mas o problema do Grêmio não é exatamente esse. Entende? Então, tipo, quando a gente fala do Elkson, parece, quando o Elkson entrar em campo, o Grêmio vai engrenar, resolvido. As coisas vão melhorar e tal, e não é exatamente isso, sabe? Eu acho que o Grêmio tem muito que melhorar na questão de configuração de meio de campo, que é o que as pessoas mais estão reclamando em relação o tripé de volantes, que nem me incomoda tanto, mas me incomoda muito mais a questão de criação mesmo, né? Porque se a tua criação de jogadas, ela parte dos pés do Lucas Silva, é menos qualidade do que se fosse dos pés, sei lá, do Pedro Lucas, do Benítez, de jogadores que têm essa característica. Tu coloca o Pedro Lucas nessa conta? Coloco. Porque o Pedro Lucas, ele ia até trazer um fato aqui na semana passada, a gente teve um amistoso, né, um jogo-treino contra o Juventude. E o Pedro Lucas entra no segundo tempo, ele entra e faz o gol, né, do empate, porque a gente vinha perdendo para o Juventude. O Pedro Lucas entra, recebe um passe do Emerson, que é um atacante da base que também é muito promissor, que eu acho que vale a pena vocês ficar conferindo quando tiver esses jogos. E ele entra e ele consegue pelo menos, né, igualar a situação contra o Juventude. Mas me preocupa a questão do Pedro Lucas, porque no profissional ele não se encontra. Não se encontra, mas nem joga, né? Mas no início do Gauchão ele teve ali a oportunidade. Ele jogou, mas não jogou bem, né? Eu ainda acho que se o Mancini tivesse no Grêmio, o Pedro Lucas estava no elenco. Tava no elenco, mas jogando na ponta esquerda. Não, porque o Mancini jogava com o armador. Não, eu sei que ele jogava com o armador. No Grêmio, o Benício estava jogando. Mas exatamente. Quando o Wagner Mancini estava aqui, ele estava testando o Pedro Lucas na ponta. Ele botou o Gabriel Silva na ponta. Era um absurdo, o Gabriel Silva não é ponta, não tem nada a ver. O Gabriel Silva não tem nem velocidade para jogar na ponta. Mas daí a gente também tem que pensar um pouquinho no Mancini, porque o Mancini também não é um cara muito, né? O cérebro não é muito forte. Ele pediu calma. Tô falando mais em questão de, tipo, a formação tática que o Mancini utilizava no Grêmio permitia que ele pudesse utilizar o Pedro Lucas, o Benítez e o Gabriel Silva na posição de armador, porque eles são. Agora, o Roger joga com 3 volantes. Não tem espaço para nenhum dos 3. Talvez pro Gabriel Silva. Talvez. Mas é que eu entendo o Roger, porque quando... Não sei. Até que tu pareceu o Steve Wonder agora. Fiz aqui, ó. Isn't it lovely? Just say I love you. Não, é que dá pra pensar. É porque assim, ó, que acontece? Esse tripé de volantes que a gente tanto fala e tal, que na verdade não são bem volantes, né? Apesar do Lucas Silva e do Bitelo terem formação de volante, hoje eles são os meias do Grêmio. Volante mesmo, o Grêmio joga com o Vila Sante e tal. Só que tu tem que pensar defensivamente que os jogadores que estão ali no meio, que são o Lucas Silva e o Bitelo, eles fazem uma descida pra quebrar a linha de passe, assim. Só que eu fiz um vídeo e até gostaria que a galera desse essa moral e tal, e olhasse os vídeos. A gente vai tentar fazer cada vez mais isso, muito tá? Bom, incentivado aqui pela galera. De análise tática dos gols, quando o Grêmio faz, quando o Grêmio toma e tal, alguma coisinha. Daí foi postado na segunda-feira o gol que o Grêmio tomou do Guarani, em que o Lucas Silva, ele desce para fechar a marcação, mas em nenhum momento ele olha para as costas dele que tinha o jogador que finaliza, sabe? E o Campas tá ali meio que perto, mas também não ajuda, não auxilia, não fala e tal, que daí me remeteu à época que o Campas chegou aqui, que falavam, ele tem problema com o idioma. Talvez ainda tenha, porque ele não tá falando com ninguém. Ele deve seguir com esse problema, né? Porque ele não fala com ninguém, daqui a pouco ele tá com problema de idioma. Outro Bolanhos. E até fazendo uma observação, é muito xingamento em cima do Campas, vocês já perceberam? De quem? Dos companheiros. Se irritando com ele dentro de campo. Então talvez realmente falte essa comunicação. Tem a reação do Rodrigo Ferreira quando sai o gol do Guarani. Rodrigo Ferreira vira pro Campas, indignadíssimo, dá tapa na coxa e diz: por que tu não marcou ali e tal? Tô fazendo aqui uma exposição do que ele falou. Mas, tipo, ele fica muito indignado com o Campas. Mas só pra encerrar, o Lucas Silva, ele poderia estar mais atento nessa marcação, por exemplo, no gol do Guarani, coisa que normalmente ele tá, mas que naquele momento ele falhou. Então, daqui a pouco, tu consegue, talvez, moldar um Pedro Lucas, moldar um Gabriel Silva,
para que eles consigam fazer essas linhas de marcação da mesma forma que o Lucas Silva faz, só que a diferença é que o Lucas Silva é um cara de muita trombada, de muito físico, e talvez usar esses jogadores para fechar linhas de passe e tentar antecipar jogadas em vez de querer que eles deem bote. Porque se tu vai querer o Pedro Lucas dando bote ali, realmente ele não serve para estar nessa posição, mas se tu pede pro Pedro Lucas descer... Tô ficando rouco, gente, desculpa. Se tu pede pro Pedro Lucas descer e só fechar a linha de passe, talvez tu consiga ter uma consistência defensiva para depois o Pedro Lucas conseguir fazer a armação da jogada. E ir adiante, entendeu? Então são possibilidades que a gente tem de montagem desse meio de campo. O que é muito importante, tá? Muitas vezes as pessoas dizem para desmontar esse tripé de volantes ali, porque tem o Lucas Silva, o Bitelo e o Vila Sante. Ah, tem que tirar o Lucas Silva e botar o Benítez. Cara, não é só botar o Benítez. Tu tem que botar o Benítez se o Benítez conseguir fazer essa mesma... fechar essa linha de passe, porque senão tu vai sobrecarregar os outros jogadores atrás. E o Grêmio vai tomar muitos gols. Sem a garantia de que vai fazer. Então, tudo isso é um quebra-cabeça que eu acredito no Roger. Eu acredito que o Roger é capaz de resolver, mas tudo isso tem que ser pensado. Não é fácil, né, cara? Porque o Roger também, quando ele olha pro banco... Aí nós vamos voltar para aquele assunto do grupo, né? Que a gente falou ontem. Aliás, a gente tá falando quase todo dia. Sempre tem um comentário nesse sentido. Ontem foi mais... a gente até se espantou mais, porque daí a gente fez a contagem de quantos meninos da base tem no nosso banco. 8 mais os titulares. 8 guris da base. É muito jovem para mudar jogo. É muita pressão pra gurizada. E o grupo curto, né? E um grupo, foi 23 isso mostra que o grupo é Viajou curto. 23. Isso que mostra que o grupo é curto. Então, a mudança de jogo do Grêmio, eu ainda acho, e aí eu abro a discussão aqui, não sei, eu ainda acho que a mudança de jogo do Grêmio não é nas peças, é na formação tática. Porque o Grêmio não tem peças para substituir um Bitelo. Não tem peças para substituir um Lucas Silva. Mas a formação tática ela vai implicar um momento de ter substituição, né, meu? O Bitelo não tem mesmo. Tu não vai ter uma substituição. Tá, eu não discordo de ti. Mas a partir do momento que tu muda a formação, em algum momento do jogo tu vai ter que substituir, meu. O Bitelo não vai correr 90 minutos todo jogo. Evidente. Entendeu? Mas é aí que tá. Como é que... Eu não sei, eu não tô acompanhando os treinos do Grêmio e eu não sei se o Roger tá testando alguma outra coisa além dos 3 volantes, cara. Tá testando o Benítez. Que é o que foi falado na semana passada. Eu vou dar uma sugestão aqui, baseada até no que o Rafa Gomes muito fala aqui no chat do YouTube. Não é baseado nisso, tá? É tipo que vai ao encontro disso.